Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Após Jesus proferir a parábola da viúva persistente ou insistente, ele encerra com essa pergunta, muito forte essa pergunta, e eu quero ler aqui esse texto na sua íntegra, que diz assim, Lucas 18, de 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bom, nós começamos aqui com uma pergunta e uma certeza, né? Que o Filho do Homem voltará. E quando ele vier, a pergunta é, ele vai achar fé na terra? O contexto dessa parábola traz no seu cerne a questão de justiça e de fé. Observa bem o versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta. Então, havia um juiz que era arrogante, que era prepotente, que não temia Deus, nem temia os homens, nem respeitava os homens, e ele sabia disso, ele tinha consciência disso, tanto que no versículo seguinte diz, verso 5 ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, ele tinha convicção disso, mas por causa da insistência dessa viúva que estava sendo molestada, estava sendo inquirida por alguma coisa, então o juiz foi julgar para que não lhe molestasse mais. E o Senhor Jesus diz assim, olha, ouçam aí o que diz o juiz. Agora, não fará justiça, ainda que tardio, o juiz de toda a terra? Digo-vos que depressa fará justiça. Então, vamos observar um pouquinho o quadro aqui que está sendo apresentado. Então, tem um juiz que é injusto. E Jesus diz assim, olha, o juiz, que é o Senhor Deus, não fará justiça, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ora, se um juiz iníquo, que não teme a Deus, não respeita os homens e tem consciência disso, é arrogante, prepotente, em si mesmado, e ele ainda, por causa da importunação daquela viúva, prestou-lhe atendimento e foi julgar sua causa, foi lhe fazer justiça, imagina o Senhor Deus, todo-poderoso, soberano e eterno, que é justo, e opera maravilhas e não iria fazer isto, e inclusive o texto deixa bem frisado aos seus escolhidos. Vamos analisar um pouquinho aqui. Deus é o justo juiz. No Salmo 75, versículos 6 e 7, está escrito assim, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é juiz. A uns abate e a outros exalta. Então nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, vem a bênção, vamos dizer assim, vem o socorro. Mas Deus é o juiz. A um ele abate, a outro ele exalta, né? Então nós temos aqui um juiz iníquo e o justo juiz, que é o Senhor nosso Deus. A justiça que é feita aqui, é bem claro no texto, ela é feita aos escolhidos. Presta bem atenção no versículo de número 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, né? Aos seus escolhidos. Então nós temos que pensar em justiça e em juízo. Quando nós pensamos em justiça, nós temos que entender quais são as premissas da justiça. O que é justiça? Justiça é dar aquilo merecido, é ser justo, né? Agora observe, a justiça aos seus escolhidos. Em 2 Coríntios 5, 21 está escrito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então a justiça de Deus em Cristo Jesus é imputada aos escolhidos para que sejam justos, justificados diante dele e assim possamos viver.
Se você observar em João 16, versículo 8, quando o Espírito fosse enviado, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? E aponta o problema do pecado, aponta a justiça que é em Cristo, né? Por um ato de justiça, um único ato de justiça, Jesus resolve a questão dos seus escolhidos perante o trono, o tribunal do Senhor Deus, o trono de Deus, o grande juiz de toda a terra. E fala ainda do juízo para aqueles que não estão na justiça, que se mantêm no pecado e então vão partir para o juízo. E diga-se de passagem, o juízo eterno, condenatório. Se você observar em Mateus 24, verso 31, diz o texto que o Senhor vai ajuntar, vai enviar os seus anjos e que dos quatro cantos da terra vai ajuntar os seus escolhidos. Então o texto está bem claro. Tem o juiz, tem juízo e tem justiça aos escolhidos. Esses, né, os escolhidos, tem uma premissa aqui também. Eles clamam de dia e de noite. Se você observou, ele diz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite. Em Lucas 19, 40, Jesus diz assim, que é uma declaração bem forte de Jesus, né? Que se os homens não se calarem, as pedras clamarão, né? Ou seja, ali não está dizendo que a pedra literalmente vai clamar, a pedra, rocha, mas está dizendo aqui da divindade de Jesus. Não é apenas um clamor de súplica, mas um clamor de exaltação. Lembrando que o texto aponta Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas cantando, louvando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E aquela multidão toda e os homens ali, e o Senhor fala, se eles se calarem, as pedras clamarão, porque ali retrata, é uma declaração da divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Clamor ao Senhor, reconhecendo que Ele é poderoso para socorrer, poderoso para auxiliar, poderoso para julgar, poderoso para atender, né? Só que eu acho interessante nesse texto, o versículo 7 termina dizendo, ainda que tardio para com eles, eu vou ler inteiro já já. E o versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Presta atenção. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Agora o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele termina dizendo, ainda que tardio para com eles, perguntando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, afirmando. Ora, mas está tardio e depressa junto aqui, né? De um versículo para o outro. Como tardio? Tardio na perspectiva humana, né? Você observa lá em Mateus 24, versículo 5, tardando o esposo, ou tardando o noivo, na parábola das 10 virgens, né? E todas dormiram, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, e as prudentes tinham azeite em reserva, as loucas não, mas todas dormindo. Mas perto da meia-noite ouviu-se uma voz, um grito, um clamor, eis aí vem o noivo. E todos se levantaram e as prudentes tinham azeite em reserva, as loucas não tinham, pediam para elas, e elas, não vamos dar para que não falte a nós e a vós, e entraram e fechou-se a porta. O que está dizendo aqui? Para muitos está tardando. Na perspectiva humana, você vai ver gente dizer o que fala lá em Pedro, capítulo 3, né? Olha, desde que os pais dormiram, tudo continua igual, o que não é a verdade, né? Mas está tudo igual como era antes, etc e tal. Onde está a vinda do Senhor? Quando que virá? 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. Quando se dará a vinda do Senhor? E o apóstolo Pedro diz assim, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. É o tempo de Deus que está dizendo ali. Tem um tempo, e o tempo de Deus, que nós não sabemos. Então, é tardio na perspectiva humana, mas diz o texto, depressa lhes fará justiça, ou seja, no tempo de Deus. Eu quero ler um texto aqui interessante, que está em Gálatas 4, verso 4 e verso 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, libertar, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ora, que maior justiça é essa de tornar pecadores mortos em ofensa e pecados em filhos de Deus, né? Conforme fala em João 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vejamos, nós temos aqui um tardio na perspectiva humana e o depressa lhes fará justiça. A justiça é feita, já estamos justificados em Cristo, já estamos salvos em Cristo, né? Embora muitas pessoas tenham uma mentalidade só aqui, para esse momento, me lembrei agora de um versículo, não coloquei aqui no meu esboço,
mas me lembrei no versículo que está em, se eu não estou enganado, eu acho que é Coríntios 15. Se eu não achar aqui, depois você procura aí, eu vou dar a dica aqui. Fala assim, acho que é Coríntios, 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Não sei se é 15, 1 Coríntios 15. Cadê? 15. Me fugiu agora aqui. Mas é Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo for somente para esse mundo, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Né? Me fugiu agora. Se eu ficar lendo aqui, eu vou achar, mas não quero perder tempo aqui procurando, não. É isso mesmo. Se nossa esperança for em Cristo só para essa terra aqui, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Então, depressa lhes fará justiça. Já foi feita a justiça, nós somos justificados em Deus, por Cristo, para Deus. Então, agora vamos à pergunta que é feita. Achará porventura o Senhor na fé na terra? Quando ele vier, quando ele retornar, ele vai achar a fé na terra? Duas coisas que a Bíblia diz que Deus procura, né? Podia citar aqui talvez outro, mas duas coisas que eu posso afirmar que você talvez se lembre, são duas coisas que ele procura: verdadeiros adoradores, e vai procurar aqui no caso, achará, quem acha é porque está procurando, vai encontrar, no sentido de encontrar, quando chegar ele vai encontrar fé na terra, né? Então Deus procura verdadeiros adoradores e fé na terra. Observe, João 4,23 diz, né, no versículo diz assim, né? Que Deus é espírito e que importa que os que adorem-no em espírito e em verdade, né? Porque o Pai procura tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então nós temos fé na terra para ser achada e temos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aí vem uma pergunta: como assim fé na terra? Se você observar lá em Mateus 8, versículo 10, quando o Senhor Jesus cura o servo no centurião, que o centurião fala para ele: Senhor, não precisa da minha casa não, basta uma palavra do Senhor e pronto, já está tudo resolvido. Eu sou homem sobre lei, sobre autoridade, e tenho a pessoa sobre minha autoridade também. E digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Se o Senhor der uma ordem, lá em casa a situação está toda resolvida. E Jesus diz: olha, nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé, nem em Israel, né? Encontrei tamanha fé. Dizendo daquele homem que cria nele, sabendo que ele era poderoso para agir, mesmo à distância, né? Então, agora uma pergunta aqui de uma perspectiva mais escatológica, ou escatológica, né? Achará fé na terra quando Jesus vier? Então, está claro aqui que ele voltará. Está aqui dito, está aqui nas entrelinhas, está aqui na afirmativa, está aqui no esboço, está aqui no cerne, embora eu falei que é sobre fé e justiça, mas está aqui claro da volta do Senhor. Então, uma perspectiva escatológica, achará o Senhor fé na terra? Evidente que os teólogos, os professores, os eruditos, a resposta na máxima será: não, não vai achar fé na terra. Por quê? Olha, contrariando, deixa eu só abrir um parênteses aqui, contrariando os pós-milenistas, eu acho que eu já tenho no meu canal alguma coisa falando sobre mid, pós, pré, eu não tenho certeza se eu já coloquei bem claro assim, mas se não coloquei, dentro em breve eu coloco. Então, contrariando a visão, a interpretação pós-milenista, que acreditava, né, ou que acredita ainda, que o conhecimento do Senhor vai encher, vai ser tão conhecido o nome do Senhor, que vai encher toda a terra e as pessoas vão conhecendo o Senhor, então ele volta. Essa é a visão, assim, rapidamente dizendo, né, a visão pós-milenista. Então o milênio não é um milênio literal, não é um milênio de 1000 anos literais, mas vai passando, vai se pregando, as pessoas vão conhecendo, conforme está escrito em Abacuque 2,14, que diz: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Né? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, com base nesse versículo, principalmente, se fazia aqui uma escatologia de que a vinda do Senhor seria como quando as pessoas vão conhecendo, o evangelho vai sendo pregado, vai sendo anunciado, de tal maneira que esse é um milênio que não literal, mas que depois desse conhecimento do Senhor que enche a terra como as águas cobrem o mar, então ele virá. Pronto. Era essa a perspectiva pós-milenista, que foi assim acreditada por muitos bons pregadores, por muitos eruditos. Eu acho que até Jonathan Edwards pregava nessa perspectiva também, entre outros. No entanto, depois de algumas adversidades grandes, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e muitos eventos e acontecimentos,
isso foi quebrando. Isso foi dando foi se rompendo, foi se esvaindo dessa perspectiva por causa dessa situação toda. Então, observe. O Senhor diz, porventura achará fé na terra? Na perspectiva pós, sim, vai achar, porque vai estar lotado, vai estar crescendo, vai estar em tudo quanto é canto. Embora o evangelho chegue em todos os lugares, embora a pregação do evangelho alcance todos os tribos, povos, língua e nação, nós sabemos que o Senhor bem garantiu que haveria apostasia, que haveria homens amantes de si mesmo, pessoas com comichão no ouvido, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinos demoníacos, de tal modo que nós vemos nos dias atuais uma debandada de muitos para um evangelho falso, ou para fora de uma vez de fato, ou aqueles que enganam-se e enganam outros também. Observe, Mateus 24, versículo 2 diz, Jesus falando, não ficará pedra sobre pedra, com relação ao templo. Saíam do templo ele com seus discípulos e disseram, olha que construções, olha que edificação, olha que pedras. E o Senhor diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70, com a invasão do general Tito, Roma cercou ali a Jerusalém e destruiu o templo e foi o que a profecia se cumpriu, né? Não ficou pedra sobre pedra que não tivesse sido derrubada. De tal maneira que os romanos não tinham essa perspectiva. Eles vinham, eles não capturavam e levavam em cativeiro, eles vinham e dominavam. Permitiam seus cultos muitas vezes, permitiam muitas coisas, mas faziam-nos tributos, faziam tributos, eles tinham que pagar, eles tinham que ser serviçais do império, né? Faziam comércio na terra, faziam deles escravos ali, mas não levavam no preso. E ali eles entraram e destruíram. O interessante é que, segundo o historiador Flávio Josefo, e entre outros pesquisadores, que não tinham cristão ali por causa da grande perseguição dos judeus aos cristãos. E aqueles que criam na profecia de Jesus saíram também. De maneira que quando foi destruído, né, ele falou, quem estiver no campo não volte, no telhado não desça, etc, etc, etc. Ore a Deus para que não aconteça no inverno, a perseguição, ai das grávidas e assim por diante. Ali houve um cumprimento, né, é um protótipo da grande tribulação que ocorrerá. Eu tenho falado muito no meu canal sobre isso. Então, nós observamos o seguinte, vai achar fé como encontrou-se ali vazio daquela fé bíblica dos cristãos, da igreja ali, vai acontecer aquele um protótipo da grande tribulação e da vinda do Senhor. Agora, o que acontece? Você observa para Efésios 2, versículo 8, está escrito assim, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu afirmo sempre, porque a Bíblia me diz isso, não é que eu afirmo. Estou dizendo que a Bíblia diz que Jesus salva graciosamente, mediante a fé não é uma fé abstrata, uma fé salvífica do conhecimento da verdade do Evangelho, pelo ouvir do Evangelho, pelo abrir do ouvido espiritual, digamos assim, pelo Espírito de Deus, né? Estávamos mortos em ofensa e pecado, mas Ele age em nós, regenera-nos, ouvimos quando Ele quer que ouçamos e assim somos salvos. Porque é tudo dele, é monergismo, né? A Bíblia deixa bem claro que é monergisticamente que Ele salva, ou seja, é Deus que salva sem interferência de morte. Morto não pode fazer nada. De tal maneira que você olha para essa fé que está na igreja, que está por causa de Cristo na igreja. O que acontece então? Se eu estou dizendo que não vai achar fé na terra, é claro que vai ter a igreja. Mas o que Cristo está dizendo aqui é que, embora tenha a igreja, estará num momento de grande apostasia no planeta. Um grande distanciamento de Deus no planeta. Né? A apostasia será grande, mas o remanescente será de fato um pequenino rebanho. Observe Lucas 12, verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Então, é um pequenino rebanho. Eu digo pequeno, mas não são milhões de milhões. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, muitos e muitos vão ser salvos, sim, até o último dia. Nenhum daqueles que o Pai deu para o Filho vai se perder. Nenhum. Absolutamente nenhum. O detalhe é que, devido ao que Cristo falou, se pega Mateus 24, você vai ver. Né? Eu vou ler aqui só um pedacinho para nós ganharmos tempo aqui. Vou ler rapidamente aqui. Mateus 24, que é o texto do sermão escatológico. Né? Mateus 24. Meu Deus, cadê Mateus 24? Acho que na minha Bíblia não tem. Deixa eu ver. Acho que tem. Sim. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos falsos cristos, né? E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai por vos não vos assusteis,
porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares, mas de todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha bem, então aqui um dos sinais é que vai se multiplicar a iniquidade. O amor vai se esfriar mesmo, de muitos, de muitos. Então observe, é evidente que haverá a igreja aqui, verdadeira, genuína, mas haverá uma grande apostasia e vai se mostrar mesmo ali a prostituta, a Babilônia, a Babel, a confusão, né? Então está claro isto, está claro isto, né? São dois sinais evidentes, iminentes, antes da volta do Senhor. Imediatamente antes da volta do Senhor. É o sinal da apostasia e o sinal do anticristo, a manifestação do anticristo. O filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, o anônimos, o sem lei. Então observe, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Vou ler aqui rapidamente. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. No meu canal, você que está chegando agora, que nunca viu, tem uma playlist chamada Escatológico. Inclusive esse aqui vai para lá também. Eu falo bastante sobre essas coisas. Olha só. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A vinda do Senhor. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então vai haver uma grande apostasia. E essa apostasia já está acontecendo. Ou você acha que nós vai acontecer ainda? Ela vai aumentando, essa é a verdade. Mas já estamos na apostasia. Né? Já estamos na grande apostasia e vai alavancar e vai crescer. Você pode observar no nosso planeta, na sociedade, uma devassidão terrível. A sociedade vive uma devassidão terrível. O que é isso? Afastamento de Deus, das verdades absolutas do Evangelho. Afastamento do Evangelho, afastamento da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Isso aí vem trazendo um transtorno na sociedade. Você vê o comunismo, ele é aplaudido. O feminismo é exaltado. A agenda LGBTQI+, é adorada. Em muitas comunidades denominadas igreja, há um tenebroso misto de misticismo, paganismo, sincretismo, né? Pregadores vorazes por dinheiro, fama, status. Igrejas que você não sabe se é uma casa de um cabaré, uma casa de noturna, uma boate. Você não olha assim, você não sabe se é um centro de magia, de espiritismo, macumba. Você não sabe se é um lugar de adoração, porque está tudo confuso. E os verdadeiros pregadores sofrem. A verdadeira igreja sofre. É um momento de grande apostasia. Porventura achará fé na terra. É claro que vai ter ali o salvo da igreja, vai estar aqui na grande tribulação, na volta do Senhor Jesus Cristo. Está bem claro na Bíblia isso. Tem muitas linhas interpretativas que têm a sua opinião, mas a sua opinião ela é uma coisa. O que a Bíblia diz, muitas vezes, é outra. A sua opinião tem que estar conectada com o que diz a Bíblia. Aí para de ser a opinião. Aí passa a ser verdade absoluta. Aí para de ser interpretação bíblica genuína, com hermenêutica, com exegese, com contextos, para que você fale dos assuntos realmente pertinentes, com absoluta verdade, né? Lógico, se é verdade, é absoluta, não pode ser mais ou menos, né? Permita-me aqui essa palavra. Então, observe o que está escrito em Apocalipse 13, né? Da palavra onde fala do falso profeta, do anticristo. Apocalipse 13 e o verso 8. Vou ler o 7 e 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, a besta, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, só não vai adorar a igreja que vai estar aqui, os escolhidos que vão estar aqui, certo? Então, observe bem, eu vou ler agora Mateus 24, verso 29. Mateus, capítulo 24, rapidamente, e o versículo de número 29. Olha só o que diz. 30 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, está bem claro aqui. E de uma a outra extremidade dos céus, os anjos vão juntar os escolhidos, que estarão aqui. E haverá grande tribulação. E haverá apostasia que está aí, vai aumentar, meu irmão. Você já estudou, presta atenção no que está acontecendo na sociedade. Querem tirar o nome mãe no tratamento pessoal. Olha, essa é minha mãe. Não, querem colocar leis que não chamem de mãe, para não ofender a agenda LGBTQIA+. Querem colocar progenitora, humano progenitor, alguma coisa assim, nem progenitora, não querem colocar o artigo ali, a progenitora, querem colocar humano progenitor. Olha que coisa absurda. Querem tirar esse tratamento tão doce de falar, olha, essa é minha mãe. Não, este humano é o meu progenitor. São leis que estão tramitando aí, na política, não só no Brasil, mas no mundo. Colocar, já falei aqui sobre essa questão dos pronomes, né? Neutro. Né? Tirar a linguagem binária e colocar o pronome neutro. Ele, para ele, dile, aquele. Já falei isso aí algumas, né? Alguns sermões, alguns textos meus, algumas pregações minhas aqui. Então você vê pregadores que não têm coragem de pregar a cruz, pregar a verdade, e quer pregar só e quer cantar também, irmão. Muitos cantores, muitas músicas são compostas só para exaltar o homem. Fala de Deus, mas no sentido que Deus vai me olhar, Deus vai me não sei o quê, Deus vai me exaltar, Deus não sei o quê. Fará justiça, faz e fez aqui justiça em Cristo Jesus, né? E pode socorrer, e é verdade, realmente ele socorre. O detalhe é que as pessoas estão cantando só de um Deus que pode socorrer, mas pensando nele. Ele está no centro, o homem no centro, o egocentrismo. Então é uma pregação que não tributa a honra para Deus no sentido de que ele é exaltado. Tributa de seguinte maneira, ele vai me socorrer, e por isso então ele é exaltado. Se ele não me socorrer, ele não é. A maioria das canções são assim. Ah, eu sou aplaudido por Deus. Ouvi outro dia uma canção, não sei o que, e Jesus me aplaudindo aqui, eu falei, meu Deus do céu. Então, são situações que estão acontecendo por conta da apostasia. Canções, pregações. Seja sincero, quando foi que você, pela última vez, ouviu uma boa mensagem sobre a cruz de Cristo? Quando foi que você ouviu na sua igreja, onde você congrega com o seu pastor, e se ele prega, louve a Deus, exalte o Senhor e fique firme aí. Uma boa mensagem sobre o sangue de Jesus, sobre a vinda gloriosa de Jesus. Ainda que muitos deles não preguem numa perspectiva milenista, como é que eu prego, ainda que não preguem numa perspectiva pós-tribulacionista, mas quando foi que você ouviu a igreja cantar e o pregador pregar sobre a volta de Jesus, sobre santificação, sobre vida regenerada, sobre vida transformada pelo Evangelho? Porque a maioria das mensagens hoje são mensagens de autoajuda, são mensagens de moleques que estão pregando por aí, esses meninos estão pregando por aí, arrebanhando multidões, porque agrada, massageia o ego, dá aquele eu vi, agora estou, sabe? Porque a mensagem do Evangelho nos arrebenta, ele nos humilha, nos coloca lá embaixo, para depois sermos levantados por Cristo nele, então somente nele. Observe, para eu encerrar, o que está escrito em Lucas 21, que também faz parte do sermão escatológico, que escreveu Lucas, capítulo 21, do versículo 25 a 36. 21, de 25 a 36, diz assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que está perto já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça.
Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhar por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra, ou na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, meus queridos irmãos, nós temos que saber que quando Jesus voltar, está muito perto, pelos sinais que ele deixou para nós, claros, evidentes nas Escrituras, nós observamos que vai haver fé na terra, vai haver o remanescente, vai haver o pequenino rebanho, né? O remanescente ali de Israel, né? Não o Israel étnico, o Israel de Deus, tanto judeus como gentios congregados em Cristo, salvos em Cristo. Ouça o meu sermão, Israel é o relógio de Deus. Você vai entender essa questão de Israel, o novo Israel, essas coisas todas. Preste bem atenção. Achará, pois, porventura, o Senhor Jesus fé na terra quando ele voltar? É claro que vai estar a igreja dele ali, mas a terra, observe essa palavra, achará fé na terra? Lembra que eu li agora há pouco em Mateus? Quando, pois, vier o Filho do Homem, os homens, Mateus 24, eu vou ler isso aqui só para ficar bem claro. Eu já gravei agora há pouco um texto sobre isso, um estudo sobre isso, mas olha só aqui em Mateus 24, novamente. Mateus 24, então aparecerá no céu, verso 30, o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Achará fé na terra? Os povos da terra não vão estar em fé mesmo. Mas a igreja que vai estar aqui, claro que está salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Então os povos da terra, todas as tribos da terra, vão adorar a besta. Vão afastar do Senhor. É isso acontecendo. E o triste disso tudo é a igreja. A falsa igreja é falsa e vai embora. Mas a verdadeira igreja tem sido atacada, tem sido bombardeada, tem sido muitas vezes investida de grande força do mal, e muitos pastores, muitos ministérios não vigiam, não notam, não percebem, não dão conta disso, e estão se muncamunando mesmo ali, estão se miscuindo, estão se tornando parte desse sistema e afastando-se de Deus por conta da apostasia. Isso é apostasia. E muitos nos últimos tempos vão se apostatar da fé, né? Perda da salvação. A questão aqui é a fé, a verdade, vão se afastando. Olha como o feminismo é prejudicial, associado ao comunismo, que faz com que a mulher queira destruir um bebê e faz com que essa mesma mulher queira salvar uma tartaruga. Claro que eu quero que essa tartaruga seja salva. Claro que eu não quero que maltratem os bichinhos. Mas eu não posso ser um ativista protegendo as baleias, as tartarugas, os bichinhos, e dizer para mim, meu corpo, minha regra. Tá bom, mas só que tem outro corpo ali, como é que faz? E esse corpo está ali dentro, não teve a opção de dizer, eu não quero que você me mate. Você está entendendo como é que é pesado isso? Porventura, em você há fé ainda? Porventura, em você hoje, se Cristo voltar hoje, há fé em você? Fé salvífica? Fique com essa palavra e que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.